Olá pessoal, tudo bem? Professor Giovanni com vocês para mais uma aula de Direito Eleitoral. E hoje nós vamos estar falando sobre a transferência, revisão e a segunda via, que são movimentações que o eleitor faz no Cadastro Nacional. Vamos ver então, começar analisando a questão da transferência. Vamos ver aqui na tela com a gente um conceito de transferência. Trata-se da possibilidade do eleitor que vier a mudar de domicílio de requerer a transferência do seu local de inscrição e, consequentemente, do seu local de votação, devendo ser requerida no novo domicílio eleitoral, no novo domicílio, tá bom? Então, é a possibilidade então, do eleitor que muda de um local e vai residir em outro local para que seja feita a alteração do seu local de votação para o local da sua residência atual. Esse dispositivo está regulamentado também no Código Eleitoral e pela Resolução 21.538 de 2003. Vamos ver aqui na tela, pessoal, os requisitos para a transferência eleitoral. Os requisitos para a transferência são: requerimento de transferência no cartório eleitoral do novo domicílio. Requerimento de transferência no cartório eleitoral do novo domicílio. A pessoa comparece até um cartório eleitoral do novo local onde está residindo e aí pede a transferência. Outro lá, transcurso de pelo menos um ano do alistamento da última transferência. Então tem que ter um intervalo de pelo menos um ano do alistamento ou da última transferência para que seja possível, então, a realização dessa nova transferência. Vamos lá. Requisito: residência mínima de 3 meses no novo domicílio, declarada sob as penas da lei pelo próprio eleitor. E o último requisito: prova de quitação com a Justiça Eleitoral. Tá? Prova de quitação com a Justiça Eleitoral. Essa questão da quitação da Justiça Eleitoral, pessoal, ela é um pouco mais ampla e ela exige que a gente verifique quando é que a pessoa não está quite com a Justiça Eleitoral. Então, a pessoa não está quite com a Justiça Eleitoral, vamos ver aqui na tela, pessoal. Quando ela não se enquadra, ela está quite quando ela não se enquadra na questão da perda ou suspensão dos direitos políticos nos termos do artigo 15 da Constituição. A questão da perda ou suspensão dos direitos políticos é muito comum a questão da perda da suspensão quando a pessoa acaba incorrendo, a gente vai ver no artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, quando a pessoa é condenada criminalmente, um dos efeitos dessa sentença condenatória é a suspensão dos direitos políticos. Se a pessoa está com os direitos políticos suspensos, logo ele não está quite com a Justiça Eleitoral. Vamos ver lá na tela os outros requisitos. Olha lá. Para que a pessoa esteja quite, ela tem que ter exercido regularmente o voto, salvo quando o voto for facultativo, ter atendido as convocações da Justiça Eleitoral, não tenha multas não pagas, tenha apresentado as contas de campanha eleitoral quando se tratar de candidatos. Tá? Pedido de transferência, como a gente viu com o alistamento, ele é apreciado pelo juiz eleitoral e, caso deferida, será mantido o mesmo número do título eleitoral. Então, quando a pessoa faz a transferência, comparece ao cartório eleitoral, cumprido todos os requisitos, é feita a mudança do local de votação para o novo domicílio, mas é preservado o número do alistamento original, ok? Vamos lá. Vamos ver todos esses dispositivos no artigo 18 da Resolução 21.538. Vamos ver junto, pessoal. Então, a transferência do eleitor só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências: recebimento do pedido no cartório eleitoral do novo domicílio, no prazo estabelecido pela legislação vigente. 2. Transcurso de pelo menos um ano do alistamento ou da última transferência. Transcurso de pelo menos um ano do alistamento ou da última transferência. Residência mínima de 3 meses no novo domicílio, declarada sob as penas da lei pelo próprio eleitor. E o requisito 4, prova de quitação com a Justiça Eleitoral. O parágrafo 1º desse dispositivo traz as seguintes ressalvas. O disposto nos incisos 2 e 3 não se aplicam à transferência de título eleitoral do servidor público, civil, militar, autárquico ou membro de sua família por motivo de remoção ou transferência. Pessoal, os dispostos nos incisos 2 e 3 então, é relativo à questão vamos ver aqui, a questão do prazo. 2, transcurso de pelo menos um ano do alistamento da última transferência. E o 3, residência mínima de 3 meses. Mas, professor, por que o senhor está destacando esse dispositivo?
Estou destacando esse dispositivo porque ele costuma ser pedido em concursos públicos. Então vamos ver aqui na tela, pessoal. Então, se nós estivermos falando então de um servidor público, civil, militar ou autárquico, ou membro de sua família, ele pode fazer a transferência de título não obedecendo aqueles prazos, o prazo de 3 meses de residência e o prazo de 1 ano do alistamento da última transferência, ok? Então prestem atenção nesse dispositivo, ele costuma ser cobrado em concursos, tá certo? Então é muito importante ter a ideia de que existe essa exceção em relação aos prazos, no caso do servidor público, civil, militar, autárquico ou membro de sua família, por motivo de remoção ou transferência, ok? Vamos lá. Parágrafo 2º. Ao requerer a transferência, o eleitor entregará ao servidor do cartório o título eleitoral e a prova de quitação com a Justiça Eleitoral. Não comprovada a condição de eleitor ou a quitação com a Justiça Eleitoral, o juiz eleitoral arbitrará desde logo o valor da multa a ser paga. Então lá. Então, no caso da transferência, no caso da transferência, a pessoa comparece ao cartório eleitoral e verificando, o juiz se verificando no ato que a pessoa não preenche algum dos requisitos, né? No caso da quitação, porque deixou de votar em algum pleito, alguma coisa desse tipo, já é arbitrada naquele momento a multa, né? A pessoa paga essa multa e aí pode fazer a transferência eleitoral normalmente, ok? Outra movimentação importante no cadastro eleitoral, simples, mas também cobrada em concursos públicos, é a questão da segunda via. Vamos ver aqui, pessoal, então, nos termos do artigo 19 da Resolução 21.538. No caso de perda ou extravio do título, bem assim de sua inutilização ou dilaceração, o eleitor deverá requerer pessoalmente o juiz de seu domicílio eleitoral que lhe peça segunda via. Artigo de leitura simples e entendimento também simples. Na hipótese de inutilização ou dilaceração, o requerimento será instruído com a primeira via do título. Em qualquer das hipóteses, no pedido de segunda via, o eleitor deverá pôr assinatura ou impressão digital do polegar, se não souber assinar na presença do servidor da Justiça Eleitoral, que deverá atestar a satisfação dessa exigência após comprovada a identidade do eleitor. Aqui a gente para, pessoal, para fazer uma pequena ressalva de que qualquer movimentação no Cadastro Nacional de Eleitores, qualquer movimentação, desde o alistamento, da transferência, da revisão da segunda via, o eleitor deve comparecer pessoalmente ao cartório eleitoral, ok? Comparecer pessoalmente ao cartório eleitoral. Então não há possibilidade de fazer o alistamento ou qualquer tipo de movimentação com procuração, por exemplo, tá? Então é obrigatório o comparecimento individual, o comparecimento pessoal ao cartório eleitoral. Vamos lá. Vamos ver agora uma outra movimentação no Cadastro Nacional, que é a questão da revisão. Então o que é revisão? Vamos ver um conceitozinho simples. Revisão, quando o eleitor necessitar alterar local de votação no mesmo município, ainda que haja mudança de zona eleitoral, retificar dados pessoais ou regularizar a situação de inscrição cancelada nas mesmas condições previstas para a transferência a que se refere o parágrafo 3º do artigo 5º. Então a questão da revisão, pessoal, é basicamente quando o eleitor comparece ao cartório eleitoral para estar fazendo uma retificação, uma alteração de algum dado. O mais comum que a gente verifica no dia a dia do cartório é a pessoa que comparece para colocar, para que seja feita a alteração de seu nome, né, para o nome de casado, né? Ela comparece ao cartório já com documento novo ou com a certidão de casamento e esses dados são lançados no sistema e a pessoa tem então o seu nome alterado para um nome de casado, tá certo? Então, revisão basicamente é isso. Vamos falar agora então de um documento muito específico, de um documento muito importante, que é o chamado ASE, né? Que são informações que são lançadas no cadastro do eleitor em determinadas situações. Vamos lá, pessoal, ler com a gente então o artigo 21 da Resolução 21.538, do formulário de atualização da situação do eleitor. Para registro de informações no histórico de inscrição do cadastro, utilizar-se-á como documento de entrada de dados o formulário de atualização da situação do eleitor fase, cuja tabela de códigos será estabelecida pela Corregedoria Geral. Então, pessoal, veja, o eleitor, durante sua vida, existem vários acontecimentos, várias mudanças em seu status. Pode acontecer com o eleitor que um eleitor tenha, por exemplo, uma sentença criminal contra ele, ou tem algum tipo de impedimento, seja declarado incapaz, ou qualquer outro tipo de situação relevante e que essa informação seja relevante
para constar do cadastro de eleitores. Então, a inserção desses dados é feita nesse sistema eletrônico de processamento, né, através de um código que já se chamou, quando da publicação dessa resolução, fase, e hoje a gente vai ver aqui a pouquinho a menção a essa alteração, hoje ele se chama ASE, tá? Vamos lá. Parágrafo único. A atualização de registro de que trata o CAPT poderá ser promovida desde que viabilizado diretamente no sistema de alistamento eleitoral, dispensando o preenchimento do formulário fase. Ele pode ser feito o lançamento, e hoje o sistema está preparado para isso, você faz o lançamento do código diretamente, sem necessitar do preenchimento físico desse formulário fase, ok? Olá, vamos ver aqui essa nota que eu estava falando para vocês. Então, o provimento da corregedoria, provimento número 6 da Corregedoria Geral Eleitoral, ele alterou o nome e a forma de atualização da situação do eleitor. Hoje não mais se utiliza o formulário, né, a expressão fase, que é o formulário de atualização da situação eleitoral, e hoje se utiliza o ASE, que significa simplesmente atualização da situação eleitoral, ok? Vamos lá, pessoal, ver aqui na tela, então, a questão das movimentações no cadastro. Então, é importante sempre a gente lembrar do dispositivo do artigo 91 da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, tá? Então, o artigo 91 da Lei 9.504 determina que nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição. Então, quando nós temos, então, o prazo de 150 dias para a eleição, o Cadastro Nacional de Eleitores, ele fecha. Ele fecha. Fecha para quê, pessoal? Para que seja estabelecido, computado, fechado o número de eleitores que vão poder votar naquela eleição subsequente, correto? Então, se você precisar fazer qualquer tipo de alteração, seja transferência, seja alistamento, revisão, transferência, ou alistamento, revisão, transferência, isso tem que ser feito com prazo de 150 dias, tá? 151 dias antes da eleição, porque com 150 dias o sistema fecha. Eu falei da segunda via, mas não, a segunda via a gente vai ver que tem um momento específico, ela pode ser pedida com até 10 dias antes da eleição, se você pedir no seu cartório eleitoral, ok? Vamos lá, pessoal, ver aqui então, para a gente ler o artigo 25, para ficar bem claro isso, o artigo 25 da resolução 21.538. Vamos lá, na tela. No período de suspensão do alistamento, não serão recebidos requerimentos de alistamento ou transferência. Artigo 91 da Lei 9.504, nenhum requerimento de inscrição eleitoral de transferência será recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição. Tá? Então, se precisar de qualquer movimentação, tem que ir com 151 dias, no mínimo, antes da eleição, para poder fazer a alteração no Cadastro Nacional de Eleitores. A gente sabe, pessoal, que a questão do processo eleitoral, desde a formação do colégio eleitoral até a diplomação dos eleitos, em face da importância desse momento para o sistema democrático, ele precisa ter a mais ampla e restrita fiscalização, tá? Então, as movimentações no cadastro, elas são fiscalizadas também, além do Ministério Público e da sociedade como um todo, pelos partidos políticos. É isso que determina a legislação eleitoral. Vamos ver aqui na tela, pessoal. Então, fiscalização dos partidos. Então, os partidos políticos acompanham todas as movimentações do cadastro, até mesmo a emissão e a entrega dos títulos eleitorais. Todavia, eles não podem perturbar os serviços na presença dos servidores. Mas eles podem requerer a exclusão de qualquer eleitor inscrito ilegalmente e assumir a defesa do eleitor cuja exclusão esteja sendo promovida. Qualquer irregularidade determinante de cancelamento de inscrição deverá ser comunicada por escrito ao juiz eleitoral. Tá bom? Então, os partidos políticos, eles têm ampla liberdade de fiscalização, desde que eles não atrapalhem o normal andamento dos serviços, na Justiça Eleitoral, para que seja garantida a rigidez do Cadastro Nacional de Eleitores. E um outro dispositivo, pessoal, que nós temos para assegurar também a integridade das inscrições, é a questão dos batimentos, que é previsto no artigo 33 da Resolução 21.538. Vamos ver aqui na tela, pessoal. Batimento ou cruzamento das informações do Cadastro Nacional terá como objetivos expurgar possíveis duplicidades ou pluralidade de inscrições eleitorais, e identificar situações que exigem averiguação
e será realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral em âmbito nacional. O objetivo, então, do batimento é expurgar, tirar do Cadastro Nacional possíveis duplicidades, quando a pessoa tem mais de uma inscrição, ou pluralidades, quando a pessoa tem mais de 2 inscrições, 3, 4, 5 inscrições, né? Seria um absurdo imaginar que um eleitor votasse mais de uma vez. A gente tem a regra básica, one man, one vote, um homem, um voto, né? Portanto, precisaria mesmo de um sistema para garantir que cada cidadão tivesse apenas um voto. Vamos lá, pessoal. Duplicidade ou pluralidade de inscrições, está no artigo 40. Identificada essa situação, o cancelamento de uma ou mais das inscrições deverá preferencialmente recair. Então, configurada a duplicidade ou pluralidade, a gente vai fazer o cancelamento da inscrição como? Então lá, na seguinte ordem. Na mais recente, na que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor, a que não corresponda ao domicílio eleitoral, naquela cujo título não haja sido entregue ao eleitor, naquela cujo título não haja sido utilizado para o exercício do voto na eleição e na mais antiga. Tá? Então, a gente verifica então que existe uma sequência para que se expurgue no caso de duplicidade ou pluralidade. Tá? Artigo 51 diz o seguinte: tomando conhecimento de fato ensejador de inelegibilidade ou de suspensão de inscrição por motivo de suspensão dos direitos políticos ou impedimento ao exercício do voto, a autoridade judiciária determinará a inclusão dos dados no sistema mediante o comando de fase. Tá? É aquilo que a gente estava falando para vocês, da atualização, da necessidade de atualização no cadastro. Então, acontecendo qualquer tipo de situação extraordinária na vida do eleitor, como no caso de uma condenação criminal, esse comando ele deve ser lançado no sistema para que o eleitor fique, então, impedido, né? Impedido através da suspensão dos direitos políticos de estar exercendo o seu voto. Tá? Vamos ver aqui o parágrafo 2º do artigo 51, diz o seguinte: quando se trata de pessoa não inscrita perante a Justiça Eleitoral ou com inscrição cancelada no cadastro, o registro será feito diretamente na base de perda e suspensão de direitos políticos pela Corregedoria Regional Eleitoral, que primeiro tomar conhecimento do fato. É importante essa menção aqui, pessoal, porque é o seguinte: pode ser que a pessoa tenha tido uma condenação ou tenha perdido seus direitos políticos, mas ele não tenha título eleitoral, ou seja, ela não está ainda registrada no Cadastro Nacional de Eleitores. Então, poderia acontecer de uma situação de uma pessoa que tem esse tipo de limitação, comparecer ao cartório eleitoral para tentar se alistar como eleitor. Como é que faz? Então, o sistema determinou a criação de uma base, de um registro, chamado Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos, onde são registrados todas essas situações. Comparecendo o cidadão no cartório eleitoral, tentando fazer o alistamento com registro na base de perda e suspensão, evidentemente isso não poderá ser feito em razão dessa irregularidade que ele apresenta, ok? E aqui vamos ver aqui da justificativa do não comparecimento à eleição. Olha aqui, pessoal. O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 60 dias após a realização da eleição incorrerá em multa. Então, o prazo nós temos. O eleitor que não vota, ele tem o prazo de 60 dias para se justificar. Incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral. Então, se ele não comparece perante o juiz eleitoral até o prazo de 60 dias, ele paga uma multa. Agora, para o eleitor que se encontra no exterior, na data da eleição, o prazo será de 30 dias contados do retorno desse cidadão ao Brasil. Tá? Então, a situação diferenciada. O cidadão no Brasil, ele tem 60 dias para justificar sem pagar a multa. O cidadão que está no exterior, ele tem o prazo de 30 dias a partir do momento que ele volta ao país. Ok? Sem necessidade de pagamento de multa, para poder se justificar. É importante mencionar, né, que será cancelada a inscrição do eleitor que deixar de comparecer em 3 eleições consecutivas. 3 eleições consecutivas. A gente faz aqui menção na tela, pessoal, para que a Justiça Eleitoral, cada turno de votação corresponde a uma eleição. Então, nós podemos usar o exemplo de 2014. Em 2014 nós tivemos 2 turnos, primeiro e segundo turno. Então, quando você falta ao primeiro e ao segundo turno, a Justiça entende que você faltou a 2 eleições. Então, se você faltou na eleição de 2012,
e no primeiro e segundo turno da eleição de 2014, o seu título é cancelado, tá bom? Então, para a Justiça Eleitoral, cada turno de eleição é considerada uma eleição para o fim de cancelamento. Vista esses pontos, pessoal, eu queria mostrar para vocês como tem sido cobrado em concursos públicos essa matéria. Vamos lá? Então, vamos lá. Fundação Carlos Chagas 2012. Essa foi uma questão que caiu no TRE do Ceará. Analista judiciário, área judiciária. Não é, vamos grifar aqui, não é requisito para a transferência do eleitor o transcurso de pelo menos um ano do alistamento ou da última transferência. Não, tem que transcorrer sim, portanto, está correto. Isso aí é requisito, então a resposta não é a A. O recebimento do pedido no cartório eleitoral, do novo domicílio, no prazo estabelecido pela legislação vigente. Não, nós vimos que sim, que tem que ser obedecido o prazo de pelo menos um ano e 3 meses no local onde ele está residindo, portanto, também não é a B. Olá, vamos ver aqui, ó, o parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Então, não é requisito para a transferência do eleitor, parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. A alternativa correta, esse requisito realmente não é requisito para a transferência. A alternativa D, vamos ver, pessoal. A residência de mínima de 3 meses no novo domicílio, declarada sob as penas da lei pelo próprio eleitor, sim, isso aí é requisito, portanto, realmente. E a E, prova de quitação com a Justiça Militar, sim, ele precisa comprovar a quitação para que consiga fazer a transferência. Portanto, a resposta, no nosso caso aqui, é que não é requisito para a transferência, é o parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Vamos ver mais uma, pessoal? Vamos lá, na tela com a gente. Essa questão caiu no TRE do Acre, para o cargo de analista judiciário, área judiciária, agora em 2015. São exigências para transferência de título eleitoral. São exigências para transferência de título, excluídos os casos de transferência ou remoção de servidor público, civil, militar, autárquico ou de membro de sua família. São exigências, exceto, vamos ver, A, o recebimento do pedido no cartório eleitoral do novo domicílio no prazo estabelecido pela legislação vigente. Isso é requisito mesmo. Então, não é essa. Vamos lá, são exigências, então, o transcurso de pelo menos um ano do alistamento da última transferência, correto. Residência mínima de 3 meses no novo domicílio, declarada sobre as penas da lei pelo próprio eleitor, também é. Não ter faltado sem justificativa a convocação de mesários nas 2 últimas eleições. Esse requisito ele não é, tá? E a gente viu aqui, né, que a nossa questão está pedindo, então, a exceção. Qual deles é que não é o requisito? Então, de fato, a letra D, não ter faltado sem justificativa a convocação de mesário nas 2 últimas eleições, é a resposta que está fora do padrão, que é a exceção. E a E, prova de quitação, e a gente sabe que sim, é necessário a prova de quitação com a Justiça Eleitoral. Pessoal, é isso. Boa sorte, bons estudos. A gente se vê. Até mais.